Bolsonaro, ele é um gerador de crises diárias. Porém, embora ele esteja com aprovação cada vez mais embaixo, ele tem um núcleo duro de apoiadores, cerca de 20% a 30% da população que endossa tudo o que ele faz e que aparentemente não irá deixar de apoiá-lo, né? Independente do que ele faça, é um apoio meio que automático, né? Como você supõe que o Bolsonaro será expurgado da política brasileira? E você acha que ele vai concluir o mandato ou que ele será expurgado de alguma outra forma? Como você acha que será o declínio do movimento bolsonarista no Brasil? Primeiro, nós temos que entender uma coisa. O Bolsonaro, isso pode até chocar alguns, o Bolsonaro, ele é o presidente mais democrático que nós já tivemos em toda a nossa história. E isso pode chocar algumas pessoas, mas de fato ele é. E é diferente do Lula, porque, olhem só, há uma diferença gigantesca do Lula com o Bolsonaro. O Lula, ele era um operário. E pelo fato dele ser um operário, pelo fato dele ser um sindicalista do chão de fábrica, você limita o Lula a uma determinada camada social. Então, dependendo da camada social onde você está, você vai encontrar Lulas ali dentro. Ou seja, pessoas que são como Lula. O Bolsonaro, ele já é democrático porque toda família tem um Bolsonaro. Então você tem um Bolsonaro da família pobre, você tem um Bolsonaro da família de classe média, você tem um Bolsonaro da família mais rica. Então, todos os lugares você vai ter alguém se identificando com o Bolsonaro. Então, esse é um movimento, ele é muito mais amplo e é impressionante isso, porque os valores que o Bolsonaro ele propaga, a forma do Bolsonaro de agir, a forma do Bolsonaro de se expressar, a forma do Bolsonaro de pensar, ela está em todas as classes sociais. Isso é muito democrático, podemos dizer assim, porque não é limitado a um certo grupo. E o Bolsonaro, ele é povo. A preocupação do Bolsonaro é uma preocupação do brasileiro médio. O brasileiro médio, ele não se importa muito com o Putin falando, fazendo elogios a Bolsonaro, a política externa, disputa Israel e Palestina, ou grandes planos econômicos. O povo não pensa nisso. E quando eu falo povo, quando eu falo de brasileiro médio, e quando eu falo que o Bolsonaro ele está presente em todas as famílias, toda a família tem um Bolsonaro, isso eu estou dizendo que pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas escolarizadas, pessoas médias, muitos pensam da mesma forma que o Bolsonaro. Então o Bolsonaro ele tem uma identificação com o eleitor muito forte mesmo. E na verdade, esse núcleo mais duro do Bolsonaro, eu até falo sobre isso no livro, eles não olham para Bolsonaro e enxergam o Bolsonaro. Bolsonaro, na verdade, é um espelho. Elas olham para Bolsonaro e elas enxergam elas mesmas. É como se elas mesmas estivessem na presidência da República. E o Bolsonaro está fazendo exatamente aquilo que elas gostariam de fazer. Que é acabar com o horário de verão, que é acabar com o radar. Que essas são as preocupações do brasileiro médio, a preocupação daquele tio que você tem na sua casa que gosta do Bolsonaro. Aquele seu tio preconceituoso, aquele seu tio racista, aquele seu tio que não vai tomar a vacina chinesa. Porque ele fala que é da China. Mas ele toma um monte de remédio, porque caso contrário ele já teria morto por pressão alta, diabetes e vários outros problemas. E esses remédios, eles são chineses. Mas ele não vai tomar a vacina da China. Então há uma identificação muito forte em Bolsonaro. É muito forte a identificação que ele tem. É quase como um fenômeno social, o Bolsonaro. Uma expressão de uma sociedade. E como eu falei no início do nosso bate-papo, que foi muito legal, Lucas, agradeço, já que nós estamos chegando no final, a política ela se transformou num exaustor da cólera da população. Eu tenho raiva daquele negro, eu tenho raiva daquele gay, eu tenho raiva daquele cara que tem um casamento feliz, eu tenho raiva daquela mulher porque ela é bonita e a minha esposa é feia, ou eu tenho raiva daquele rapaz porque ele é sarado e eu tenho uma barriga horrorosa. Então eu vou canalizar a minha raiva para algum lugar. E eu canalizo no Bolsonaro. Então o Bolsonaro ele traz essa identificação e também um instrumento de raiva, de cólera, de ressentimento. Então o movimento, o fenômeno Bolsonaro, ele é um fenômeno forte, ele é um fenômeno presente, vivo. É claro que ele deu uma
uma murchada por conta que ele estava inflado, com uma parcela da classe média que votou em Bolsonaro por ser contra o PT, mas ele ainda existe. Ele é um movimento forte, ele é um movimento barulhento, ele é um movimento que vai resistir até 2022 e talvez continuará resistindo, porque sempre existiu. O Bolsonaro foi o único que catalisou tudo isso. Nós temos que lembrar que Bolsonaro, ele é o presidente da República e nunca um presidente brasileiro que disputou a reeleição perdeu. FH venceu, Lula venceu, Dilma, incrivelmente, em 2014 também venceu. Então eu vejo o Bolsonaro como sendo favorito para 2022. Eu vejo o Bolsonaro como sendo alguém que tem chances de vencer muito grandes, tanto que as pesquisas mostram isso. E ele tem a máquina pública, ele pode fazer as medidas populistas que ele quiser fazer, ou que ele pensar em fazer, que ele desejar fazer. Claro que ele vai ter outros problemas com o Congresso, mas enfim, acredito que vocês tenham me entendido, para conseguir se perpetuar em 22. Porque nós nunca podemos nos esquecer. Bolsonaro é um deputado federal do baixo clero, fisiológico, que só pensa na sua reeleição. E como presidente, ele é a mesma coisa. Bolsonaro saiu fraco das eleições Bolsonaro saiu fraco das eleições de 2020? Quando a gente olha os resultados, eu vejo que sim. Mas tem um outro ponto que não me convence totalmente. O Carlos Andreasa falou sobre isso recentemente, esses dias, numa coluna dele no Globo, que Bolsonaro pode ficar ainda mais populista. E nós temos que lembrar que o culto a Bolsonaro é um culto à personalidade do Bolsonaro, à figura do Bolsonaro. Os outros integrantes que ele apoiou talvez não tenham o carisma que ele tem. E claro que a eleição municipal, como está muito mais próximo, a gente tende a votar de um modo mais racional. Então eu vejo que o Bolsonaro saiu enfraquecido das eleições, mas eu fico com um forte pé atrás com relação a essa análise, uma análise definitiva. É claro que quando você está numa disputa, você sempre precisa rebaixar o adversário. Então falar que o Bolsonaro foi derrotado, Bolsonaro perdeu, o bolsonarismo está passando, faz parte da retórica eleitoral, faz parte da retórica política, que é essencial para vencer um adversário. Mas racionalmente, eu fico um pouco com o pé atrás com essa derrota de Bolsonaro. Pode ter sido uma derrota, mas não foi um 4-0, foi um 2-1, talvez que se o Crivella perder no segundo turno, que indica, aí seja um 3-1 aí. Mas a ida do Crivella ao segundo turno foi muito significativo para mim. Sim, eu entendo que esse tipo de projeção é extremamente complicado de se fazer, porque geralmente todo mundo que aposta no que acontecerá nos próximos 4 anos acaba errando, mas eu sinceramente espero que Bolsonaro seja expurgado da vida pública o mais breve possível. E uma coisa que você falou, eu pessoalmente não concordo. Eu não concordo que Jair Bolsonaro é um presidente democrata. Eu li no seu livro, eu vi a sua explicação de que ele ataca a República, na res pública, e isso é diferente de atacar a democracia. Porém, na minha visão, na minha concepção, eu acredito sim que ele tem práticas antidemocráticas, quando ele ataca a imprensa, quando ele promove agressões ao Supremo, ao STF, né, que não deixa de ser um ataque à República, mas eu considero um político antidemocrático, sim. Se você quiser explicar melhor aí por que você considera ele um democrata, né? E não eu considero o Bolsonaro. Não, ele tem características fascistas, obviamente. O que eu falo quando eu digo que o Bolsonaro é o presidente mais democrático que nós temos, é justamente por conta de que Bolsonaro ele representa todas as famílias brasileiras na presidência da República, porque todas as famílias têm um Bolsonaro lá dentro. E isso é um caráter extremamente democrático, porque ele não é somente um representante de um grupo específico, de uma parcela da população, ou de uma parcela da população que se identifica, mesmo não tendo proximidade com figuras semelhantes, se identificam em voto. O Bolsonaro, como eu falei, toda a família tem um Bolsonaro. Você vai pensar, você está me ouvindo agora, pensa naquela pessoa da sua família, você pensa, pô, ele é o Bolsonaro. Então a figura do Bolsonaro ele é muito povo. Ele está presente em todos os lugares.
A gente sempre vai conseguir encontrar um Bolsonaro em todos os lugares. Então isso é democrático demais, porque todas as pessoas acabam tendo um Bolsonaro dentro das suas próprias famílias. Então eu vejo isso como um aspecto democrático. Mas é claro que o Bolsonaro ele tem um pensamento extremamente fascista, quando você começa a ver o desprezo dele pelas minorias, e o fascismo despreza as minorias, o desprezo de Bolsonaro pelas diferenças, aqueles que pensam contrário a ele são atacados de um modo quase criminoso pelo gabinete do ódio. O próprio gabinete do ódio, com uma certa polícia de repreensão, aqueles que tentam sair do bolsonarismo, que é uma característica fascista. O próprio linguajar do Bolsonaro é um linguajar simplório, é um linguajar que ele acaba reduzindo a própria língua, e isso é também uma característica fascista. O próprio comportamento, que é um comportamento que ele quer que seja um comportamento padronizado, isso é uma característica fascista. Mas o Bolsonaro, ele adora a democracia. E há uma situação com a imprensa, que eu até tentei conversar com o Carlos Andreasa, porque a gente tem uma proximidade no Twitter, mas ele não me respondeu, que é muito interessante que a imprensa ela precisa do Bolsonaro. O Bolsonaro ele gera muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo. Então há uma dificuldade de lidar com essa relação que é complicada. Eu não sou jornalista, eu queria saber como que se lida com isso na faculdade de jornalismo com a ética. Porque o que acontece? Quando o Bolsonaro mandou aquele repórter calar a boca no cercadinho ali, quando ele fazia aquilo tudo, aquilo foi um ataque à imprensa, podemos dizer assim, mas foi ótimo para todo mundo. Porque, olha só, por que foi ótimo, foi bom para todo mundo? Porque foi bom para o Bolsonaro, porque ele atacou o repórter, e é isso que os seguidores dele querem que ele faça. Foi bom para a imprensa, porque gerou conteúdo, gerou a reportagem, gerou clique. E eu consigo mensurar isso porque aquele vídeo foi um sucesso de views quando eu falei do ataque do Bolsonaro ao repórter. Então, a imprensa também conseguiu lucrar, ganhar dinheiro em cima desse ataque do Bolsonaro. E para o repórter, de certo modo, ele foi atacado pelo presidente. Isso o deixou em evidência. Então, é muito complicado saber lidar com essa situação. Eu, de fato, não sei. Eu não tenho o ensinamento ético em jornalismo para poder lidar com, para poder chegar a uma resposta para você. O que eu digo no livro era que, eu até discuti isso no canal, é que a forma de fazer, de lidar com o Bolsonaro, seria não dar atenção a ele. Mas só como nós não vamos dar atenção ao Bolsonaro, sendo que ele é o presidente da República? E mais ainda, como que nós não vamos dar atenção ao Bolsonaro, sendo que ele gera pauta a todo momento? A todo momento ele gera pauta, a todo momento ele gera clique, ele gera visualização, ele gera retorno, ele dá ibope, ele dá audiência. E no final, nós estamos vivendo na ótica capitalista. A imprensa, ela é uma defensora do capital, como nós estamos vendo, principalmente agora os ataques da própria imprensa ao Boulos. Então, como que se lida com essa equação? Porque o Bolsonaro é ótimo para a imprensa. O que o Bolsonaro mais quer, o que a imprensa mais quer, do meu ponto de vista, é que ele ataque a imprensa, porque aí ela faz as notas, e ele gera conteúdo, ele gera audiência, isso é muito complicado. E agora, uma outra questão com relação ao Bolsonaro ser antidemocrático, ser contra a liberdade, isso precisa tomar muito cuidado, e retomando uma fala que eu falei no começo do vídeo, que é importante entender Bolsonaro para poder combatê-lo. É interessante que ele fala que ele diz, né, as pessoas falam que eu sou autoritário, que eu sou um ditador, mas eu dou liberdade para a imprensa fala de mim direto. E de fato, ele não cerceia a imprensa, ele ataca a imprensa, ele critica a imprensa porque faz parte do show, e ele percebeu isso. Que ele, atacando a imprensa, ele tem os holofotes, ele tem ele consegue alimentar aquilo que os seguidores dele querem. A imprensa também se beneficia. Então, voltando, é muito difícil, se alguém viu esse trecho do vídeo, fez jornalismo, deixa aqui nos comentários do vídeo do Lucas, como que a faculdade, o ensino diz para lidar com essa situação, porque eu de fato não sei. Muito complicado.